Vivendo na Palavra. Hoje, sexta-feira, 12 de março de 2021. Leia Lucas, capítulo 11, versículos 14 ao 20. Vimos, em primeiro lugar, as diversas maneiras através das quais Satanás demonstra seu desejo de prejudicar o homem. Em segundo lugar, vimos o admirável poder do mal sobre os corações dos não convertidos. Por último, observemos nestes versículos o grande mal das divisões. Esta é uma verdade com a qual nosso Senhor nos impressiona na resposta que deu aos seus inimigos preconceituosos. Mostrou-lhes a tolice da acusação de que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebul. Citou um provérbio popular ao dizer: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Ele inferiu o absurdo da ideia de que Satanás poderia expulsar Satanás ou de que o diabo expeliria seus próprios agentes. Ao fazer isso, nosso Senhor ensinou aos crentes uma lição que eles têm sido tardios em aprender durante toda a história da igreja. Esta lição é o pecado e a tolice de divisões desnecessárias. Queridos, as divisões na igreja sempre existirão, enquanto prevalecerem falsas doutrinas e as pessoas a estas se apegarem. Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Como poderão dois andar juntos se não houver entre eles acordo? Que unidade pode haver onde não existe a unidade do Espírito? Divisão e afastamento daqueles que concordam com falsas doutrinas é um dever e não um pecado. Mas existem diversos tipos de divisão que precisam ser profundamente destacadas. Por exemplo, divisões entre homens que concordam nos assuntos fundamentais, divisões referentes a questões não essenciais à salvação, divisões relacionadas a formalidades, cerimônias e procedimentos na igreja a respeito dos quais as Escrituras silenciam. Divisões dessa natureza têm de ser evitadas e desencorajadas por todos os crentes fiéis. A sua existência é uma prova melancólica do estado pecaminoso do homem e da corrupção de seu entendimento, bem como de sua vontade. Trazem escândalo ao cristianismo e enfraquecem a igreja. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Quais são os melhores remédios contra a divisão desnecessária? Um espírito de humildade, uma disposição para fazer concessões e uma esclarecida harmonia com as Escrituras. Em nossa vida espiritual temos de aprender a fazer distinção entre as coisas essenciais e as não essenciais, as coisas necessárias e as desnecessárias à salvação, as coisas prioritárias e as secundárias em importância. Em referência ao primeiro grupo, devemos ser firmes e inflexíveis como o carvalho, ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Quanto ao segundo, podemos ser complacentes e maleáveis como o salgueiro. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22. Estabelecer essas excelentes distinções exige uma sabedoria prática acima do normal, mas pode ser adquirida por meio da oração. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Quando os crentes perpetuam divisões desnecessárias, mostram-se mais tolos do que o próprio Satanás. Repito, quando os crentes perpetuam divisões desnecessárias, mostram-se mais tolos do que o próprio Satanás. Que Deus abençoe sua sexta-feira. Que Deus te abençoe, meu querido, e que você tenha um abençoado final de semana em nome de Jesus.
Amém. É Ele quem desceu do céu, seu nome é o Emanuel.